Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão Mais Saúde. Mais um bate-papo gostoso, leve. E hoje nós temos aqui uma pessoa de muita representatividade, não em Guarapuava, mas no estado do Paraná e nacionalmente. Ela que foi a primeira biomédica aqui de Guarapuava. Então são 16 anos de história. Nossa, mesma quantidade de anos da Revista Mais Saúde, até que fiquei pensando, 16 anos de Revista Mais Saúde, 16 anos de história dessa mulher que eu falo que é uma inspiração para todos que conhecem ela, e inclusive a gente já teve esse feedback, com muito prazer. Eu falo aqui que a gente conseguiu trazer a Janaína Naumann para participar do Conexão Mais Saúde dessa semana. Que prazer ter você aqui, Deus. Jana. Obrigada, Kellen, pelo convite. E é sempre bom falar sobre a história da biomedicina, principalmente a história da biomedicina aqui em Guarapuava, na nossa região. Contar um pouco dessas histórias que a gente sabe que muitas das vezes não conhecem, né? Vê tantos profissionais formados no mercado aqui em Guarapuava, né? Atuando nas suas clínicas, nos laboratórios, e talvez não saibam como que o curso, né, veio para Guarapuava, como que iniciou essa história. Eu até mesmo. Agora que eu estava falando, né, porque a gente fez a tua sessão de fotos faz 2 dias, e você falou 16 anos. Aí até agora eu falei, nossa, a mesma idade da Revista Mais Saúde, que começou em 2009. Isso Você mesmo. Também, então, começou em 2009? 2009, nós iniciamos a primeira turma de biomedicina aqui de Guarapuava e da região, porque então não tínhamos aqui em Guarapuava ainda o curso, a região também não tinha, e naquele momento eu era a única biomédica aqui da cidade. A única formada aqui de Guarapuava. A única biomédica atuando em Guarapuava, e então são 16 anos desde o início dessa história da biomedicina aqui na cidade. E você se formou onde? Agora eu fiquei curiosa. Onde é que foi a sua formação? Porque daí, então, você já estava formada, sim, né? eu estou na biomedicina há mais de 20 anos. Então, a minha carreira já é longa. E eu me formei em Maringá, na Unicesumar. E iniciei também na área da docência na própria instituição, né? Eu fiz um processo seletivo na época para ser professora lá. Lá em Maringá. E aí, acabei começando trabalhando lá. E depois fui assumir como coordenadora e professora aqui na Faculdade de Campo Real, né, que hoje já é Universidade, né, Campo Real, aqui em Guarapuava. Nossa, que legal, né? E aí 2009, Kelly, foi um desafio, porque qual era o nosso maior desafio trazendo a biomedicina para cá? As pessoas, elas tinham muita curiosidade naquela época, pensei 16 anos atrás, de saber o que um biomédico fazia, né? Mas o que um biomédico faz? O que é esse curso da área da saúde? Porque tu pensa, o desafio era de, você já conhecia, porque você já estava atuava, formada e já dava aula no Unicesumar, né? Mas eu até fiquei pensando como que, além de trazer para cá, o desafio das pessoas entender o que é a profissão biomedicina. E era o maior desafio naquele momento. Então, qual foi a estratégia? Era realmente visitar todos os terceirão da cidade. Então, eu ia para as escolas, conversar com o ensino médio, e aí numa palestra eu contava qual era a área de atuação, o que fazia um profissional que estava formado em biomedicina. Naquela época, quais eram as habilitações? A gente já tem mais habilitações agora, então naquele momento a gente tinha o carro-chefe da biomedicina lá em 2009, era análises clínicas. Então a maior parte fazia o curso de biomedicina para atuar num laboratório. Hoje, os alunos acabam procurando a biomedicina para ter a sua clínica de estética. Então mudou muito o perfil. Até agora você falando, eu falei, nossa, imagina, porque hoje, se tu pensar da pandemia para cá, principalmente 5 anos para cá, maioria é estética, né? A maioria e tu pensa é estética. O pessoal pensava em atender nessas clínicas que análises fazem clínicas. Exames de sangue, né? Exatamente, que a gente conhece. Atuar no laboratório, fazer exame de sangue, de urina, era nessa parte. Então era um momento em que o profissional biomédico ele era muito um profissional do bastidor. A gente falava muito isso, porque ele acompanhava a tua saúde, né? E ele cuidava da tua saúde, mas a maior parte das pessoas não sabia. Porque ele estava ali, estava no bastidor mesmo, dentro do laboratório, na bancada, estava dentro de uma clínica radiológica, né? Porque também é uma das áreas de atuação do biomédico, então ele também trabalha nessa função da imaginologia. Então ele estava participando do diagnóstico, mas muitas vezes o paciente nem sabia. Porque se tu pensar, ele não era quem estava ali na linha de frente, ele estava nos bastidores, exatamente, né? Então o pessoal não aparece, né, naquele momento. Quando tem essa mudança de perfil do profissional, que a gente incluiu
Eu falo a gente porque eu estava já no Conselho de Biomedicina, né, quando foi feita toda essa regulamentação para inserir essa nova habilitação na área da estética. Então, quando nós decidimos fazer isso naquele momento, já era pensando em dar mais oportunidade, porque a gente entendia que tinham muitos profissionais biomédicos que tinham essa vocação. A gente já sabia e conversava muito. Pela própria matriz curricular do curso, a gente entendia que a base toda já estava ali, né? Precisava colocar mais algumas específicas, né, para melhorar a formação, mas que era algo totalmente possível. E estávamos certos, porque hoje você vê quantos biomédicos, né, referência, atuando na área de estética. E aí muda o perfil da profissão. Então, hoje ainda, a maior parte é habilitado em análises clínicas, mas tem uma segunda habilitação, que hoje essa segunda habilitação é a estética. Então, a profissão foi mudando, né? E isso foi mudando de acordo com o que o mercado foi exigindo daquele profissional. E uma coisa que agora o pessoal acho que até tem conhecimento, né? Que quem é biomédico esteta, ele tem capacidade realmente para fazer, né, botox, para fazer o ácido hialurônico, né? Só que lá atrás o pessoal não sabia, né? Ai, mas realmente será que era regulamentado? Será que está regulamentado para fazer essa parte estética? E eu recebia muitos questionamentos, porque enquanto eu estava ali já à frente da coordenação do curso, eu também atuava como delegada do Conselho Regional de Biomedicina, que na época era o conselho da primeira região, que a sede era São Paulo. E o Paraná não tinha um conselho próprio. São Paulo. Isso, em 2009. Então, tudo que a gente fazia referente à regulamentação, a construir o curso com base naquilo que era permitido, né? Era também alinhado com essa questão do conselho, que aqui ainda nós não tínhamos no estado do Paraná. Então, tudo era um pouco mais difícil. E claro que, se você pensar 16 anos atrás, a gente não era tão conectado assim, igual hoje, né? Já estávamos conectados, mas ainda, eu falo que a gente era da geração do e-mail ainda, né? A gente trocava e-mail, a gente resolvia as coisas por e-mail, né? Hoje pelo WhatsApp. Esses tempos, quando alguém comentou comigo... Nossa, você entrou para pagar as fotos tuas do Orkut? Eu falei, eu não. Daí eu falei, nossa, realmente tinha o Orkut, né? Que daí eu lembrei, tinha o Messenger, tinha o Orkut. Sim. Eu falei assim, agora a gente nem entra mais. E realmente, se tu pensar, é umas fotos, né, que é a privacidade sua, que você acaba nunca mais entrando. Sim. Nem para ir lá para excluir, né? Exatamente. Tipo, fica lá, né? Até esses dias eu vi que tinha tentado restabelecer o Orkut, né, para as pessoas entrarem. Acho que até foi nessa vibe que me perguntaram se eu tinha coisa assim, entrado para pagar as fotos. Eu falei, nossa, realmente. E no Orkut, né? quem assiste a gente agora às vezes não vai saber, né, mas no Orkut tinha assim, muito sucesso, eram as comunidades. Tinha então, muitas comunidades. Você participava das comunidades de acordo com aquilo que você gostava ou tinha da tua área de interesse, né? Era muito interessante. Foi o Messenger e o Orkut as primeiras redes sociais, assim, que eu tive acesso, né? Eu fui também, porque eu lembro que o Orkut era na época que eu estava fazendo faculdade, então eu tinha mais as comunidades ali de comunicação, de jornalismo. Sim. E quando eu vim para Guarapuava, que eu vim comecinho de 2009, daí eu vim em fevereiro de 2009 e a primeira edição da revista saiu em maio de 2009, então foi muito rápido, né? E né? nós iniciamos a primeira turma de biomedicina aqui de Guarapuava em julho de 2009 foi o nosso vestibular. Nossa, então foi muito... Eu me lembro que... Foi muito casado, vamos dizer assim, com a revista, né? Eu me lembro que em maio, que é o mês que a revista foi lançada, foi quando nós lançamos para a imprensa o curso de biomedicina. E eu tenho até hoje os recortes de jornais da época, né, que noticiaram, porque foi um marco para Guarapuava e para a região, o curso. As pessoas esperavam o curso, né? E quando a gente ia para dentro da sala de aula do ensino médio para contar as possibilidades, né, do curso, porque a biomedicina é um curso que você vai fazer e você pode mudar de ideia depois na tua área de atuação. Você não precisa fazer uma outra graduação. Porque se tu pensar, a biomedicina, ela tem muito, né, que nem você falou, tem a parte de laboratórios, análise, tem a parte de estética, tem a parte radiológica. Reprodução assistida. Nós temos mais de 33 áreas. Eu ia dizer, mais de 35. Se tu pensar, não é só a estética também, que hoje está mais conhecida, mas é um leque muito grande que você pode atuar, biologia molecular. Então, às vezes, as pessoas elas nem sabem tudo que elas podem fazer. E aí você acaba pensando, eu vou entrar para trabalhar em laboratório de análises clínicas. Você se forma, de repente você
não era aquilo que você queria? Vou fazer uma pós na área de estética para habilitar em estética. Vou abrir minha clínica de estética, vou trabalhar nessa área. Então, você pode mudar sem precisar fazer outra graduação da saúde, né? Você pode continuar na saúde. Agora você falando, fala muitas opções. São muitas opções. E aí, quando o aluno entendia isso, ele procurava. Tanto é que a gente, desde o primeiro vestibular, teve muito sucesso, né, com a procura do curso. E até hoje, né? Então, a gente vê hoje em Guarapuava, nós temos diversos cursos de biomedicina, né? Nós ficamos não é tempo só com um curso e hoje a nossa rua é movimentada, pode ser que ficou um barulhinho aqui, né? E hoje a gente tem o curso em outras instituições, que te dá também essa opção de você, de repente, uma faculdade, um determinado curso ser ofertado para uma área, ou outro para outra área. Então, também as instituições podem, né, regulamentar os seus cursos diante ao MEC de acordo com aquilo que elas querem ofertar. Eu quero só análises clínicas, tudo bem. Não, eu quero análises clínicas e colocar mais uma habilitação, também posso. Eu vou focar para estética. Então, você consegue também, quanto instituição de ensino, organizar o teu currículo para você, junto ao Ministério da Educação, aprovar para aquele aluno se formar em determinadas áreas. Então, assim, é um leque infinito de possibilidades, né? Como que, até não estava essa pergunta aqui, mas essa pergunta é meio polêmica, mas veio agora. Se você não quiser responder, a gente já passa para a próxima pergunta, né? Como que você vê, assim, você à frente, tanto do conselho como da parte de tudo, de biomedicina, quando vocês conseguiram trabalhar também essa opção da parte de estética para biomedicina, não teve uma briga gigante com os médicos que são dermatologistas? Na verdade, naquele primeiro momento, não foi tanto, porque começou muito devagar, né? Então, foi feita a regulamentação, e aí até os cursos se encaixarem, né? E você ter, naquele momento, você tinha uma regulamentação, mas você ainda não tinha as escolas oferecendo a pós-graduação para habilitar aquele biomédico que contemplasse tudo que estava na regulamentação do Conselho Federal de Biomedicina. Então, demorou um determinado período. O que sempre vai ter, e isso não somente na área da estética, é essa briga pelo mercado. Então, quando você tem um profissional, né, onde ele atua numa determinada área, mas outros profissionais também podem atuar naquela área, tem uma competição. Entrando, né? E eu acho muito saudável, porque isso faz com que aquele profissional queira ser cada vez melhor, porque dá opção para o paciente, né? Você, na área da estética, olha o leque de profissionais que podem atuar. Hoje você tem farmacêutico atuando, você tem pessoa da enfermagem atuando, tem biomédico, fisioterapeuta, tem fisioterapeuta. Exatamente. Então, assim, abre. Mas nós, dentro da categoria não médica que a gente fala, nós somos os primeiros, né? Então, nós somos a biomedicina estética, isso. Então, as pessoas estavam habituadas, né, a ter esse atendimento com os médicos e veio o biomédico, né? Eu fico pensando até então, né, antes agora já está bem conhecida a parte de biomedicina na área de estética, mas até então, se o pessoal, né, fosse fazer um botox, fosse fazer um preenchimento, eles iam com o médico dermatologista, né? É que também não tinha uma outra opção, né? Não tinha. E aí você vê hoje também pelas regulamentações, né? E aí falando, não fugindo muito assim do que é regulamentado, mas você pega, por exemplo, tem também os esteticistas fazendo também. Então isso foi abrindo, foi um mercado que foi abrindo. E o mercado da estética é o mercado que mais cresce. Então, se você for falar em mercado de trabalho, em faturamento, é o mercado da estética, né? A gente sabe. Na pandemia, esse mercado cresceu, que era um momento que as pessoas nem estavam pensando, né, em fazer nada. Eu fiquei muito surpresa quando várias pessoas me falaram da área de estética, assim, até mesmo nem só a parte, assim, até a parte de cabeleireiros, sim, que cresceram também, nem só a parte de botox, de preenchimento e tudo, né? Que o pessoal falava que como, especialmente as mulheres, ficavam em casa, então estavam se olhando mais no espelho. Sim, as pessoas se viram mais. E começaram, tipo, como estava ali, estava cuidando mais do corpo, ou estava fazendo uma caminhada, uma corrida, ou mesmo assim ia na academia, mas com pouca gente, mas estava se olhando, literalmente, se enxergando no espelho. As pessoas começaram a se incomodar mais com a sua parte estética. E é verdade. E começaram muito a ir atrás, né, de especialista, tipo assim, atrás de biomédico, atrás de fisioterapeuta esteta, atrás de dermato, para fazer, né? Tá me incomodando uma ruguinha, tá me incomodando, assim, né, meus lábios, vou lá, vou fazer um pouquinho de preenchimento. E eu sempre fui resistente, assim, com essa questão dos procedimentos. Então, assim, eu enquanto pessoa,
Então eu sempre fui aquela assim, não, vou esperar mais um pouco, não vou fazer ainda o Botox, né? Vamos fazer preventivo. Eu falo, não, vamos esperar mais um pouquinho. Ontem eu retoquei meu Botox, inclusive. E é uma biomédica, uma ex-aluna que inclusive me atende desde sempre. E eu só faço com ela todos os meus procedimentos. Aí entra a confiança Isso, também, né? E aí eu falo assim, eu entrego o meu rosto e não me preocupo, né? E tem muito essa tendência, assim, do que vai mudando. Porque se você falar da estética e a gente pensar um pouquinho, alguns anos atrás, não nem tanto tempo assim atrás, mas se a gente pensar que a gente tinha os rostos muito parecidos com a harmonização, né? Então, quando começou a questão da harmonização, as pessoas elas acabavam fazendo os procedimentos e ficavam uma muito parecida com a outra, muscular de boca, né? A forma também eu achava muito assim, muito quadradão, né? Então isso foi mudando. E hoje a grande tendência da estética, ela é totalmente o oposto disso, que é o mais natural possível. É você fazer um procedimento e você se sentir melhor, e as pessoas perceberem que você está mais bonita, mas não saberem o que é. Então, menos é mais agora, né? Eu acho que aí tá a grande virada, sabe? Realmente você fazer um botox, fazer um ácido, fazer um preenchimento, exatamente, dependendo, né, da pessoa. Só que realmente a pessoa não saber o que você fez. Fala, não, mas ela tá linda. Nossa, nem parece que tem essa idade. Mas a pessoa não sabe o que você fez. Não fala, não. Ela vê que você tá melhor, né? E ela fala, nossa, como você tá bem. Mas ela não sabe exatamente o porquê, o que aconteceu, o que você mudou. E eu acho que isso vai mudando. E dentro de todas as profissões a gente tem isso, né? E a biomedicina hoje, se você falar assim, se você pegar 10 alunos e perguntar por que ele escolheu o curso, ele vai falar que ele escolheu o curso cada 10, 8, por causa da estética. Então, assim, é uma mudança muito grande e já com regulamentação, mais de 13 anos regulamentado, né? Então já faz tempo. Já é um longo período. Nós formamos a primeira turma de Guarapuava e já existia a regulamentação para estética, já estava saindo a regulamentação. Então, a própria primeira turma que formou aqui teve vários alunos que foram para esse caminho. Já foram, que já estavam, já queriam, já começaram a observar, já era uma tendência, né, que isso aconteceria. O fato de eu estar no conselho, claro que trazia muitas informações, né, para quem estava ali estudando, porque acabava, tudo que a gente estava decidindo lá e fazendo, eu acabava trazendo para cá já em primeira mão, né? Porque se você estava dando aula na Campo Real, né, tipo, então você estava participando das reuniões, mas você já trazia para os acadêmicos. Inclusive, a gente fazia um sistema já que eu fazia toda a parte de registro deles aqui, como delegada do conselho na época, e como ficava lá em São Paulo, então era longe, né? Mas aí você ia para lá, para as reuniões? Como não tinha tanto essa facilidade online que nem... E aí não tinha reunião online. Porque eu ia dizer, depois da pandemia virou muito reuniões online, as reuniões né? eram todas lá em São Paulo. E aí nós montamos uma delegacia do conselho aqui em Guarapuava. Eu fui nomeada delegada na época, vieram, né, para cá para fazer todo o rito, né, da posse. E aí a gente fazia aqui mesmo o início do registro. Então, quando o acadêmico estava quase formando, estava terminando já na linha, na parte final, a gente já fazia era uma inscrição provisória e já organizava para no dia da colação de grau ele receber o diploma com a carteirinha provisória, ele já podia trabalhar. Ele já recebia com a carteirinha provisória, e vamos dizer que se no dia seguinte, ele já podia atuar. Ele já podia atuar. E aí, um ano depois, ele precisava, daí, claro, naquele um ano, apresentar o diploma, né? Porque antes disso a gente encaminhava o certificado de conclusão, o histórico, mas aí o diploma ele mandava depois, e aí ele validava e pegava a definitiva. Então, assim, a gente tentava facilitar o máximo possível. Mas chegou um determinado momento em que a gente percebeu que não tinha mais como não ter um conselho no Paraná. E aí nós iniciamos uma movimentação para que isso acontecesse. Na época eu já estava conselheira no Conselho Federal, né, de Biomedicina lá em Brasília. E a gente iniciou porque somente o Conselho Federal pode fazer essa tramitação, né, de criar outros regionais. Então só lá em Brasília que conseguia trazer uma regional para o Paraná. Para o Paraná. E no caso da biomedicina, como era uma profissão que naquele momento muito nova ainda, apesar de ser do final da década de 60, né, mas ainda nessa parte de estética e de outras áreas de atuação muito nova, o que a gente tinha? A gente não tinha um regional em cada estado, igual você tem, por exemplo, para farmácia, para odonto, medicina, enfim, né, a OAB, por exemplo. E aí não tinha. Então, ele sempre foi por regiões.
E aí o São Paulo ficava com o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nossa, porque se pensar, Isso. E pegava ainda, toda a daí, parte e eles sul ainda ali, tinham Rio né? de Janeiro, Espírito Santo, se eu não me engano, e Mato Grosso do Sul, que era junto. Era uma grande região, era a maior região. E nós estávamos dentro dela. E aí nós iniciamos esse movimento. E aí em 2019, nós criamos o Conselho de Biomedicina do Estado do Paraná. Final de 2018 nós aprovamos. E 2019 nós criamos o conselho. Aí no conselho que você daí já, desde o começo, ele já estava como presidente do conselho aqui do Paraná. Foi desde... Isso. Aí nós... Será que foi... Agora eu tô pensando aqui, gente, porque 19. parece que foi ontem, né? É, porque eu pensei 19 já vai dar 6 anos, né? 6 anos se foi 2019. Pois é. Vamos pensar aqui nas datas. Olha, eu pensando aqui. Você sabe que eu tô achando que foi antes, gente. Meu Deus, não pode. Foi 2017. Então, foi 2017. Foi mesmo. Nossa. Porque o que acontece? Foi 2017 nós criamos o Conselho de Biomedicina, porque em 2019 nós criamos o Fórum dos Conselhos Regionais da Área da Saúde. Ah, então 2 anos depois foi o fórum. Isso mesmo, porque o que a gente fez? 2016 fez toda a tramitação, né, para a criação do conselho. E aí, no início de 2017, nós tivemos as primeiras eleições. E aí nessas primeiras eleições, o que aconteceu? Todos os biomédicos que estavam registrados no Conselho Regional 1, mas com residência no estado do Paraná, foram migrados, né, para esse novo conselho. E aí eles tiveram a oportunidade de votar para escolher os seus representantes. Foi quando eu fui eleita presidente. Então foi 2017, nós tomamos posse em maio de novo. Maio de 2017. Eu ia dizer maio é um mês muito abençoado. Maio de 2017 nós tomamos posse da primeira gestão. E aí em 2019 nós criamos o Fórum dos Conselhos de Saúde do Estado do Paraná, de todos os regionais. Então a gente tinha ali biomedicina, fisiomedicina, odonto, todos. A gente tinha a educação física junto ali com a gente, a psicologia, todos os conselhos. Qual que era a ideia, né? Era que a gente pudesse ter essa comunicação, porque como nós atuamos em diversas áreas comuns, e em algumas a gente não pode cruzar também o limite do outro por questões de regulamentação. Até mesmo o que você comentou, né? Dependendo, tem até ali. Você vai até um ponto. Então a gente tinha muito essa preocupação dos conselhos estarem juntos. E aí nesse fórum, cada presidente participava, né, representando o seu regional. E aí era muito construtivo, né? Porque você chegava com as pautas que eram de todos, né? Uma preocupação geral da classe profissionais de saúde, e ao mesmo tempo essas questões que são individuais, mas para a gente não ter um bom relacionamento entre todos e nenhum ultrapassar os limites do outro, né? Da atuação. Porque eu vejo que na área de saúde, muita coisa, não só na parte de estética, mas muitas áreas, tu pode ir até ali. Isso. Aí, tipo, o mínimo passinho a mais, tu já tá pegando a área de outro profissional, né? Que às vezes não é a tua especialidade, então tem todo esse cuidado, né? E aí veio a pandemia, 2020, né? E aí, qual que é o desafio de... E aí nós, aí na época eu fui eleita coordenadora do fórum, e aí chegou a pandemia, e nós lá com todos os profissionais da saúde que não tinham nenhum EPI, né, adequado, porque naquele primeiro momento nem se sabia o que se ia fazer, o que era e como que era o vírus. Então a gente tinha ali todos os profissionais na linha de frente. Então, porque aí os biomédicos farmacêuticos, os da área laboratorial, nós tínhamos os médicos ali, o próprio dentista, né, que não estava, porque emergência ele tinha que atender. Ah, tá tudo fechado, tudo bem, mas aí está, né? Não, uma emergência não tem como esperar, né? Então a saúde inteira estava ali. Nossos colegas da enfermagem, totalmente na linha de frente também, né? O conselho de enfermagem do fórum. Porque pensar em enfermagem, até mesmo principalmente quem estava nos hospitais, né? Sim, eles estavam na linha de frente, né? Eles no combate mesmo da pandemia. Eles eram os mais expostos naquele momento, né? Então a gente precisava construir algo juntos para que aquele profissional ele pudesse, inclusive, ser imunizado, né? Quando a gente
tivesse a vacina, porque naquele momento não se tinha ainda, mas quando se tivesse, então a primeira era uma briga pelos EPIs, né, para que elas tivessem o equipamento de segurança adequado, né, para trabalhar, tanto individual quanto coletivo. Eu teve um caso que foi bem em 2020, não lembro mesmo, que eu lembro que eu fiquei muito assim preocupada porque o Cauã, ele tava com febre e era um febrão, daí ele tinha ficado aquela noite, daí no outro dia de manhã eu falei, não, vou ter que levar no hospital, eu falei, pode ser que seja Covid, assim, e não tinha tomado vacina, né, que criança foi vir bem depois, né, e eu lembro que quando eu cheguei aqui no hospital, no São Vicente, eu relutei pra levar ele. Ele tinha começado com febre no dia anterior e eu fui meio que medicando porque eu não queria levar ele no hospital, né? Aí quando eu levei ele no outro dia de manhã, e daí a moça viu que ele tava com febre bem alta, ele tava com 39 e pouco, ela nem deixou eu ficar na recepção do hospital ali, né? Que é o pronto-socorro que você entra, ela não deixa nem eu ficar ali. Ela já mandou eu entrar direto na ala de Covid, que daí passava pela frente do hospital e pra outra ala. Aí eu lá com medo, eu falei, nossa, mas e se ele não tá com Covid? E tá pega todo mundo Covid com aqui, sabe? Nossa, meu coração é na boca. Aí eu lembro que o Diego e a Júlia estavam lá na lagoa, lá do outro lado da rua, né? Tipo, cuidando, e ver como ele tava. Aí nisso chegou um cara na maca com a ambulância e eu saí pra fora. Falei, nossa, eu vou sair pra fora. E eram os médicos, pareciam assim, tipo, outra pessoa, porque era tudo, né? Tudo paramentado. Tudo, nossa, não via, só via os olhos de fora, porque era tudo, desde cima, máscara, toda a roupa diferente. E era o desconhecido, né? Era aquela coisa assim de você, tá, nós vamos lutar para que os profissionais tenham condição de se manterem saudáveis para poder cuidar das outras pessoas. Porque imagina se tu pensar os enfermeiros, os médicos que estavam totalmente ali na frente ficarem doentes, né? Então a gente ficou ali meses, né? Tentando, da melhor maneira possível, atender todos os profissionais da saúde para que eles pudessem receber a vacina, né? Então, quando saiu a vacina, eles tiveram, né, os profissionais a prioridade. Foi primeiro, né, para os profissionais da saúde, né? Então, mas a gente brigava muito para que fosse assim, né? E aí as coisas, elas vão se misturando, porque você vai dando aula, né? Daí você acaba tendo que se envolver com outras questões, como, por exemplo, o conselho. Na minha época, ou eu fazia isso e tomava frente, ou seria muito mais difícil para aqueles que eu estava colocando no mercado de trabalho, né? Então eu pensava muito isso, eu falava, não, mas a gente tem que tentar facilitar o máximo que a gente puder para que esse profissional, que vai ser a primeira turma, né, de profissionais aqui da cidade, saiam e já possam se inserir no mercado. Né? A primeira turma se formou em 2013? 2013, julho de 2013. Nossa. Foi. Os meus gêmeos, a Vicky e o Kalel, eles tinham, se eu não me engano, no dia da formatura, 40 dias, assim. Eles eram... Nossa, muito tchuquinho. Eles eram recém-nascidos, assim. E daí foi a formatura da primeira turma, eu até brincava, né, que foram os meus filhos, assim, né, porque era... Literalmente, né, os filhos dos alunos e os dois filhos. Porque era aquela coisa assim, que você fala, meu Deus, né, olha só, tá aí, deu certo, né, 4 anos, que é o curso, estão todos formados, todos muito bem encaminhados, né, e se você hoje olhar para essa primeira turma e as outras também, né, todos muito encaminhados, né, no mercado, assim, com muito sucesso, né, e em diferentes áreas, porque eu tenho alunas que foram para mestrado, doutorado, foram para essa parte acadêmica, tenho os alunos que foram para a parte da clínica, estética, outros montaram um laboratório, vão trabalhar nessa área, outros na área de gestão, muitos estão dando aula, né, na própria faculdade onde se formaram. Então eu tenho a Lid, que foi da minha segunda turma de biomedicina, hoje ela coordena a biomedicina da Campo Real. Da Campo Real. Então isso para o professor olhar isso e falar, nossa, deu certo, né? Tipo, foi a maior gratificação que tem. Coordenando Exatamente. Agora todas as turmas. Então, assim, é muito gratificante. E aí você vai se envolvendo, e você começa a se envolver com outras pautas, né? A gente sempre teve essa questão que é da representação feminina. Até era essa pergunta que eu ia pegar para te fazer, justamente nisso, na questão das mulheres na biomedicina, né? Até eu coloquei aqui que a gente sabe que são cerca de 80%, né, da categoria biomédica é composta por mulheres, mas ainda existe pouca representatividade. E como surgiu o movimento Mulheres Biomédicas? Esse foi 2019, me lembro como se fosse hoje, e foi em maio. Dia 2 de maio. Eu tô falando que tudo é maio. Tudo aqui com a Jana é maio, e a revista nasceu em maio de 2009, várias datas maio. Foi 2 de maio de 2019. Era uma coisa que a gente já via necessidade, então eu conversava muito.
Eu ficava muito incomodada quando eu via no evento representando a classe biomédica. Eu chegava, aí tirava aquela foto, né? Dos que estavam lá representando os conselhos de outros órgãos, né? E eu sempre era a única mulher. E aí eu olhava aquilo e pensava, não, mas não pode, né? A gente precisa trazer as mulheres, né? Incentivar as mulheres para que elas também se coloquem nesses lugares de representação mesmo, né? Mas você era a única mulher? A única mulher. Então, Nossa. nós éramos, na época, 6 presidentes, né? 7 com o Conselho Federal e eu a única mulher. Hoje são 7 conselhos regionais, o federal e nenhuma mulher presidente. Nenhuma. E eu fui a primeira mulher conselheira titular no Conselho Federal de Biomedicina também. Então, você saiu há pouco tempo? Há pouco tempo. Muito pouco tempo, e estou presidente da Associação Paranaense de Biomedicina agora, né? Então a gente vai mudando, aonde precisa a gente está indo, né? Então você já não está mais na parte regional? Isso, hoje não mais, né? Desde desde o ano passado. Estamos em 25, final de 23. Isso, e aí estou na Associação Paranaense já no 2º mandato, agora. Ai, que legal. E aí a gente eu falo que na biomedicina a gente é assim, aonde precisam a gente está indo. Né? Vai meio que saindo de uma ponta, vai para outra, né? E vai ajustando. E daí a ideia sempre é deixar outras pessoas, né, para que elas possam também ficar nesses lugares de representatividade, né? E incentivar as mulheres. E aí o Mulheres Biomédicas, ele surge por isso, numa conversa assim, nossa, mas eu me incomodava muito com isso, com essa questão, e aí comecei a conversar com outras profissionais e incentivar. Nós criamos o movimento Mulheres Biomédicas lá em 2019. Final de 2019 eu resolvi fazer o primeiro encontro das Mulheres Biomédicas, nacional, lá em Curitiba, porque eu entendi, não, vou fazer em Curitiba, que é a capital, por conta de logística e tudo mais, e porque lá tem a maior parte dos cursos de biomedicina do estado, né? Então é mais fácil para as pessoas. Por exemplo, quem vem de São Paulo, né, vai pegar o avião, já vai estar lá em Curitiba, qualquer outro lugar, né? E aí nós fizemos o primeiro Mulheres Biomédicas, foram quase 700 inscrições. Nossa. E aí eu me lembro que tinha uma coisa assim que eu falei que eu não acreditava. Eu fui perguntar no determinado momento do evento, falei assim, tá, mas vamos ver de onde são as pessoas e tal. Eu fui olhar as inscrições, pedi um relatório, e a maior delegação de mulheres biomédicas era do Pará. Pará. E elas estavam em Curitiba. Nossa, que tu pensar Pará. Elas vieram. Curitiba, então, né? assim, você vê como já existia essa vontade, né, de estar junto, de ter voz, né, de falar e colocar a sua opinião sobre tudo, né, na nossa profissão. E nós fizemos o primeiro, aí 2020 pandemia, nós fizemos um online. Porque 2020 foi uma reestruturação para todo mundo, né? Aí 2020 online, e daí 2021 nós fizemos online ainda, porque ainda não tinha toda a segurança para a gente fazer um evento, né? E aí depois nós fizemos Foz do Iguaçu, em 22. Que foi um sucesso. Não, daí a gente esperamos 1 ano para fazer Foz, fizemos 23 Foz. Não foi 22, foi um ano a mais. Isso, porque daí os eventos presenciais voltaram, né? Eles voltaram, a maioria 2022, daí teve alguns que também voltou mais forte 2023. E aí a gente, dentro do nosso calendário dos eventos biomédicos, a gente foi adaptando para que as pessoas pudessem participar de todos. Daí a maioria acontece de 2 em 2 anos e vai intercalando, né? Aí fizemos 23 Foz do Iguaçu, daí 24 não era para fazer, fizemos aqui em Guarapuava. 24 foi aqui? Fizemos aqui, trouxemos gente de todo o Brasil para Guarapuava. Foi bem legal. Nossa, que legal. E aí agora, esse ano, a gente vai fazer terça-feira online. Voltamos no mesmo formato, porque foi um pedido. Por quê? Porque as pessoas não estavam conseguindo. Por exemplo, a gente fez Foz, muitos não conseguiram ir por conta da distância, da logística mesmo, né? Aqui também. Então, pediram para que fosse online. Então, terça-feira, agora 25 de novembro, vai ser online. Vai ser online, uhum. E até a gente trouxe a Jana, né? Vocês estão nos acompanhando porque recentemente foi o dia do biomédico e como a Jana, já dando um spoiler aqui, que eu nem ia dar, mas me veio agora na mente já contar para quem está nos acompanhando no Conexão Mais Saúde, ou pela TV Araucária, ou até mesmo pelos cortes da revista Mais Saúde, como a Jana vai estrear nossa capa de dezembro.
Sim. Que a gente fez as fotos recentemente e ela não escolheu ainda, mas eu tenho certeza que ficaram maravilhosas, Vai ser né? difícil de escolher, né? Eu vou dar esse spoiler, né? Porque geralmente você só vê a capa quando chega aqui, que Sim. vai ser dezembro, né? Mas já Sim. vou contar que vai estar ela, lindíssima na capa, né? É a segunda capa, né? É a segunda capa, nós fizemos a primeira, se eu não me engano, 22. Foi 22, 2022. Né? E daí depois participei de outras formas, né? E É, aí a agora... parte de página dupla, que é Isso. dentro E aí da agora revista, a né? capa de novo. E eu acho, Kelly, até falando assim da revista Mais Saúde, que é muito importante para o profissional. Porque o profissional da saúde, muitas vezes, ele não é visto, né? Então, é um espaço onde você pode contar a tua história, contar sobre o teu trabalho, e o paciente, né, ele, que também é teu cliente, porque se você for falar da estética, a gente falou bastante aqui, o teu paciente é teu cliente, porque ele vai te escolher para fazer um procedimento, e se ele não sabe que você faz aquele procedimento, que você atua naquela área, ele não vai te procurar. Então, a revista ela abre esse caminho e, ao mesmo tempo, por ser uma revista que tem muita credibilidade, ela chancela o teu trabalho. Porque você acaba saindo na revista e a pessoa fala, nossa, que bacana, né? Tá essa pessoa que é da biomedicina, mas também tá essa pessoa que é da medicina, da odonto, da psicologia, então de diferentes áreas. E da mesma forma, as empresas, né, Kelly? Que a gente vê várias empresas ali anunciando também, que também mostram, né, e conseguem chegar no público que não é só o público da saúde, né? Ainda é mais saúde, mas pega um público muito geral, né? É o Diego, que é, né, meu esposo, que é cirurgião dentista, ele sempre fala pra mim que quando ele sai na revista Mais Saúde, os pacientes que venham procurar ele, porque geralmente ele faz a parte de página dupla dentro da revista, né? Ele falou que é pacientes que já venham assim, já venham para fechar. Sim. Porque o pessoal fala, eu li tua matéria na revista, não sei o que lá. E aí, assim, que nem eu falo assim, quando sai na revista, a pessoa fala da revista e ela já vem com aquela credibilidade que é um profissional muito bom. Sim. Então ele já vem certo. Então ele falou para mim, eu saí na revista, o paciente vem aqui me procura, comenta que viu a minha matéria na revista, ele falou assim, e sempre é um paciente que já vem para fazer, como ele faz implante, né, que é o investimento mais alto, ele falou, já é um paciente que tem um poder aquisitivo maior e já vem pronto para fazer o protocolo, fazer o implante. Então eu sempre comento que a revista ela traz muito credibilidade para os profissionais que estão divulgando na revista. Sim. E é isso mesmo. Porque é o reforço do teu brand, né? E você consegue, você conta para as pessoas, a pessoa ela olha, ela percebe que você tem autoridade naquilo ali que você está falando, né? Porque você está numa revista, que é uma revista que não tem 1 ano, né? 6 meses, que tem uma história. E acaba que eu percebo também que várias pessoas que a gente conhece, né? Que a gente tem convívio, que são profissionais da saúde, também são recorrentes. E se são recorrentes, por exemplo, na capa, nas matérias, é porque dá resultado, né? Porque senão a pessoa não ia ficar repetindo, né? Fazendo várias vezes. Até na sua sessão eu lembrei da Angélica Federici, né? Que eu falei, nossa, eu nem tinha contado que ela foi o 9º ano que ela fez todos os anos uma capa por ano, né? 9º ano consecutivo, né? Sim. E daí eu comentei assim, falei, nossa, porque dá muito resultado, né? Claro, e a capa mais ainda, né? A gente sabe que por ser a capa ali, que vai estar você, a Angélica, quem sair na capa, né, ali, vai estar você, né? Com a sua chamada do teu conteúdo ali, então, tipo, né, o resultado de fixação, de imagem, de brand, muito maior até do que dentro da revista, né? E às né? vezes o profissional da saúde, ele não pensa assim, né? Até porque a gente fala muito isso, nós ali no nosso programa da rádio, né, no Empreenda Mais. A gente vai falar de empreendedorismo. Já fui lá, até vou contar. Ótimo, e foi ótimo. Que eu adorei, já fui lá, foi um sábado muito gostoso, bom, né? Muito bom. Foi quando a gente decidiu fazer a capa de novo, né? E até foi quando eu falei, nossa, só tem a última capa do ano, dezembro. Eu falei que sai novembro e dezembro junto, daí a agenda, não, já que dia 20 de novembro é o dia do biomédico, é minha, né? Porque deu muito certo, né? E lá no programa a gente fala muito isso, porque vai o pessoal da saúde contar, por exemplo, que abriu a clínica, que abriu um laboratório, enfim, contar essa história. E a gente sempre chega na mesma situação. Não, pois é, a gente vai fazer a área o curso da saúde, não tem matéria de empreendedorismo. Ninguém conta como que você vai abrir tua empresa, como que você vai fazer para estruturar a tua clínica. Né? E também não tem uma matéria que fale sobre marketing. Como que você vai mostrar o teu trabalho, né? Aqui na revista, como eu tenho jornalistas, né, formados, ou estão no último, né, que nem a Kyla, estão no último semestre, se formando agora, né? Teve um tempo atrás,
não eram as meninas ainda que estavam aqui na revista, mas aconteceu de eu perguntar para o pessoal que já tinha se formado aqui, se no jornalismo aqui, né, o pessoal tinha alguma matéria de empreendedorismo dentro da faculdade. E o pessoal me responde que não. Não tem. Não Exatamente. Tem. Ou se tem, é muito fraco. Que eles falam assim, às vezes a gente até né? tem, mas assim, é um semestre e é uma professora que nunca teve empresa. Sim. Só então, tá assim, tipo, ela estudou, a gente sabe que ela estudou muito, mas é diferente você estudar, né? Seja fazendo treinamento, seja em livro, seja participando de congresso, do que você tá no dia a dia, do que você tá na prática, né? Com certeza, a prática faz toda a diferença. E você falar de algo que você fez ou que você faz é muito diferente de algo que você só leu, né? Que você só viu a teoria. Só estudando ali em livros, né? Então a gente tem muito isso, a gente percebe em diferentes profissões, mas na saúde especificamente, que faltou, né? Então a importância, né, da gente também falar isso para as pessoas que assistem, né? Porque às vezes eu tenho lá minha clínica, mas eu nunca anunciei em lugar nenhum. Nunca fiz nada. Nunca fiz nada. É uma oportunidade, ainda mais se você pensar que é uma revista da área da saúde, né? E que a população toda vai ver, né? E nós nunca, assim, eu nunca quis sair da parte de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Porque lá atrás eu tive muito assim a proposta de médicos que falavam assim, tá, mas eu já divulgo contigo. E minha filha tá fazendo 15 anos. Sim. Por que você não deixa uma página dupla para mim, que sou teu cliente fiel, sai todos os meses a página dupla para divulgar os 15 anos da minha filha? Aí eu falava, não posso. Falava assim, porque vai sair totalmente fora do meu segmento, que é saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? E eu tive muitas dessas propostas. Aí até uma vez eu peguei um consultor, que ele é de Pato Branco, e ele que trouxe o Diário de Guarapuava para cá. E eu comentei isso com ele numa das consultorias que ele veio até na revista. Eu falei, nossa, como os médicos estão me pedindo para colocar fotos de 15 anos ou foto de 1 ano dos seus filhos, né? Eu falei que não. Daí ele me olhou, nossa, Kerlin, mas tu tá perdendo de ganhar dinheiro. Porque geralmente esse público, ele quer ter, nem que seja uma página dupla na revista para colocar. Sim. E você tá falando não. Daí eu falei, não, e eu vou continuar falando que não. Eu falei assim pra ele, porque não é só questão do ganhar dinheiro, sabe, do perder dinheiro, porque eu falei, vai sair totalmente fora do que eu acredito que é a área de saúde, que é saúde, bem-estar e qualidade de vida, sabe? E é exatamente então, isso. Foi uma coisa que eu nunca quis colocar o social junto com a revista, porque eu falei, não, vai fugir totalmente do nosso segmento, do nosso propósito, marca, né? É a tua marca, a gente tem falado muito do brand, né, mas você é o teu nicho. E acho que você tem que continuar mesmo dessa maneira. E é muito bacana quando a gente vem assim para contar histórias, né? Porque é tanta história. A gente começa a pensar, começa a nem lembrar mais das datas, né? Mas agora que eu me toquei que tudo é maio. Quando tu falou, eu falei, nossa, foi a primeira. A revista saiu no dia 15 de maio de 2009. Então você veja, foi em maio que foi lançado o Biomedicina em Guarapuava. E maio foi lançado. de 2009, mesmo ano, aí mesmo depois mês. Tu falou que daí também a parte do fórum também foi depois dia 2 de maio, né? 2 de maio foi Mulheres Biomédicas. Então, assim, é muita história, né? É muita história. E eu lembro que quando eu vim pra cá, eu nem imaginei que realmente a gente ia conseguir lançar em maio, porque eu cheguei aqui em Guarapuava no dia 15 de fevereiro. Eu nunca esqueci, porque é bem o dia do aniversário do meu pai. E eu faço aniversário 19 de fevereiro, então eu cheguei dia 15. Aí eu decidi fazer uma revista na área de saúde no finalzinho de fevereiro, acho que era o último dia 27, 28 de fevereiro. Até foi dia 28, falei, não, vou fazer. Fiquei 15 dias parado, não aguentava mais ficar parado. Falei, vou montar uma revista na área de saúde. E daí eu comecei a correr atrás de contador, atrás de toda a papelada que eu tinha que fazer, tudo para encaminhar, né? Aí quando teve uma empresa daqui que falou assim para mim, mas foi um desafio bom. Na época eu fiz tudo muito correndo, toda a revista, a primeira edição, porque eu queria lançar até no máximo dia 15 de maio. Quando essa empresa falou, eu só vou fechar com você se a revista estiver aqui até o dia 15 de maio. Eu falei, meu Deus, isso já era quase final de março, até eu fazer tudo, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho um mês. Sim. Para fazer toda a revista sem conhecer ninguém de Guarapuava, sem conhecer nada, nem os empresários, nem nada, sabe? E você lembra quem foi tua capa? A minha primeira capa eu não vendia, eu fazia lá jornalística. E isso foi um tabu que eu demorei a quebrar, porque todo 2009 eu não vendia capa, eu vendia página dupla, vendia contracapa, eu não vendia capa, sabe? Aí quando foi 2011, que a revista tinha 2 anos, e o Diego já me falando assim,
nossa, mas todo mundo quer capa e você não vende a capa. Daí eu falava, não, tem que ser conteúdo jornalístico, né? E eu que escolhi o conteúdo, né? Então, 2022, 3 anos praticamente. Quase sem vender a capa. Só vendia os espaços internos, Sim. né? E a contracapa, que é de trás ali. Aí, até o dia ele falou, nossa, mas todo mundo quer capa e você não vende. Eu, não, a capa tem que ser jornalística. Aí que eu pensei assim, falei, nossa, mas e se eu tentar? Já que todo mundo quer sair na capa, né? E é uma possibilidade tanto pro profissional. Sim. Falei, e se eu tentar vender? Aí naquele ano, que daí foi 2012, eu falei assim, então tá. Então como eu fazia 11 revistas durante o ano, eu falei assim, eu vou vender 5 revistas a capa e 6 vão ser jornalística. Então eu vou fazer uma jornalística, uma eu vou trabalhar com um profissional na capa, uma jornalística, né? Aí eu fiz isso, acho que até 2014, foi uns 2 anos assim, tipo, trabalhava 5 capas, né, com os profissionais e 6 jornalística, né? Aí quando foi 2014 já não tinha mais como, tipo, a procura era muito grande pela capa, sabe? Aí eu falei, não vai mais ter como. Eu falei, porque aí o pessoal vinha, eu vi tal médico na capa. Também quero. Também quero. Vi tal fisioterapeuta, vi tal nutricionista, vi tal dentista na capa. Também quero, sabe? Aí eu falei, não, agora vai ter que ser todas. Sim. E daí já faz, acho que agora 2025, faz 11 anos que a gente tá trabalhando assim com todas as capas e diferentes áreas, né? Sim. Né? Que nem você é biomédica. E a gente percebe isso, né? Que são diferentes áreas. E a gente tem que incentivar os homens também a fazerem capa, né, Karen? Isso eu me liguei na tua sessão quando a Kayla perguntou. Ela falou, nossa, mas desde que eu tô na revista eu só vejo mulher. Exatamente. Aí eu falei, verdade, por que os homens não participam da revista, né? E eles vão lá, fazem as matérias internas, mas capa. Capa. E é uma tendência também, né? Eu acho que as mulheres procuram mais também, né? Mas é algo interessante, né? Aí eu fiquei contando nos dedos aquele dia, eu falei, nossa, realmente foram muito poucos homens que saíram na capa, né? E é algo que é bem interessante, né? Até para quem está assistindo, ó, é o momento de ser capa, inclusive, né? Porque a pessoa vai lá e fala, nossa, tá diferente isso aqui, né? Porque eu falo assim, a gente vê que as mulheres têm também essa questão de empoderamento maior, assim, não? Sim. Tipo, realmente, né? E gosta, assim, de estar ali, E tem toda uma estrutura, né, Kelly, também, que a gente faz a capa. Mas você tem toda a parte das fotos, né, que você faz, até mandar um beijo pro Beto, né? Que esse fez as tuas e fez muitas capas esse ano. Muitas capas e tem toda essa parte do preparo, da matéria em si, né, que vai sair na revista. Então não é só a capa, né? Tem tudo, né? O conteúdo também. Que é bem interessante, porque você se envolve, né? Você acaba participando muito daquilo ali. E o que a gente vê também no Instagram da revista, assim, além de toda a preparação das fotos, do conteúdo e tudo, é como o pessoal gosta de ver os bastidores. Porque quando a gente publica um pouquinho assim do making off, seja da sessão das fotos, seja até quando você escrever a sua matéria, acabar de escrever, nos marque lá, porque o pessoal adora ver também no Instagram, tipo, você, né, ali escrevendo conteúdo, né, tendo aquele preparo, né, então a gente teve uma cliente que foi, acho que em julho, que ela foi nossa capa, ela até postou uma foto dela escrevendo o texto com um cafezinho e a gente repostou nos stories da revista. Legal. Nossa, tem maior repercussão. Você fala que o pessoal gosta de ver todos os bastidores também, né? Não é só a revista, né? Então é muito legal. Um prazer ter você aqui, Jana. Obrigada. Um prazer ter a segunda capa, que eu já contei o spoiler antes de sair a revista, né? Agora o pessoal vai ficar curioso. Mas agora vão dizer, nossa, quero ver, né? Vai ficar curioso. Obrigada pela oportunidade de falar. Eu sou apaixonada pela biomedicina, eu falo que a biomedicina é minha vida, né? E foi muito rápido, gente, porque assim, a gente fez as fotos da Jana. Foi na quarta. E 2 dias depois eu falei, não, você tem que estar lá falando, porque eu falei, como é o dia do biomédico no feriado, né, que agora é feriado, no dia 20, eu falei, você tem que estar lá para na próxima quinta a gente tá lançando o episódio da Conexão Mais Saúde e falando, né, porque a tua trajetória, quando você comentou 16 anos, eu falei, nossa, é a mesma quantidade de anos que tem a revista Mais Saúde, né? São 16 anos do primeiro curso, né? Então, e hoje, vários cursos na cidade de biomedicina, né? E muitos profissionais formados. E a maioria é super atuante, né? Então, nem todos, obviamente, ficaram em Guarapuava, porque foram fazer seu mestrado, seu doutorado fora, né? Abriram negócio em outros lugares. Muitos dos alunos não são de Guarapuava, né? Vêm para cá para estudar e voltam para suas cidades. Mas eu sempre estou sabendo de todos eles, né? E acompanhando.
E é uma alegria olhar para trás assim e ver tudo que foi construído. E eles, quando eles te pedem ajuda ou, né, ou te mandam uma mensagem, alguma coisa, tem alguma coisa que cai mais para você, mais específico, mais mensagens, eu preciso de tal coisa, eu quero a sua contribuição nisso. Ou Geralmente você me ajuda a direcionar para algum lugar, tem alguma coisa que é mais... Eles sempre perguntam de tudo, mas muitos assim, logo recém-formados querem saber, querem fazer um mestrado, doutorado, qual que é a melhor instituição, querem uma indicação de algum curso. Alguns querem se colocar no mercado, então querem uma conexão para fazer realmente a ponte para conseguir uma vaga. Geralmente é isso, né? E quando vão para da docência, daí é desde a parte didática, de construção da aula, né? Mas sempre estão trocando, né? Trocam uma ideia, conhecimento, então é bem interessante isso. O profissional biomédico, ele é muito curioso, digamos assim. Então ele está sempre procurando, né? Está sempre em movimento. Não é à toa que tem tantas áreas de atuação, né? 33 áreas já está bem mais que 33. Ih, já passou. Então, mais uma vez, Jana, obrigada por ter topado nosso convite, né? Ter vindo até aqui com muitas histórias, muito conhecimento. Sei que você é uma inspiração para muitas mulheres, não só da biomedicina, né? Por toda a carreira que a gente conhece aqui de Guarapuava, região do Paraná. Então, uma inspiração, uma mulher que realmente está fazendo a diferença na biomedicina, na vida pública, na vida política. E eu gosto muito de mulheres assim, que são para frente e que tomam a frente e fazem acontecer. Então, obrigada. É um orgulho ter você aqui conosco. Obrigada, Kelly, conte sempre comigo, né? A gente sabe que tem essa parceria aí com a revista. Sempre muito bem-vinda lá na rádio, no Empreenda Mais. Ano que vem eu vou de novo. Ano que vem vai de novo. Hoje a gente estava comentando, inclusive, que a gente está com a agenda fechada desse ano, já de convidados. Nossa, então, assim, que sucesso. Legal. Indo para maio do ano que vem, faz 2 anos o Empreenda Mais. É maio, gente. Eu tô falando que maio tá muito ligado. Inclusive, se você que estiver acompanhando, tiver algum profissional, não somente da área da saúde, mas que gostaria que fosse contar a história na rádio, manda para a Kelly que ela me conta, a gente faz o convite, vai ser bem legal. Já deixa que eu tenho. Isso mesmo. Eu tenho que eu já vou chamar. Um beijo e até a próxima.